sonho tão real, as ruas de ouro resplandecem, lago de cristal. Vi um coro de anjos, eu também canto. Não, que tinha que colocar com ele, gosto de canção. Depois eu começo. Oh meu nome, e eu olhei. Perguntou, você não lembra mais da igreja do interior? Eu era só um menino, você o meu pastor. Você me ensinou a orar e me falou da cruz. Vi então você e aceitei ao meu Jesus. Obrigado por dar-me cruz, Senhor. Hoje eu estou transformado. Obrigado por dar-me cruz, Senhor. Hoje eu sou tão feliz. E um rapaz chegou me dizendo: você me trouxe luz, pois deu um livro a outro falando de Jesus. Jogaram fora o livro, encontrei e o li. Jesus tocou meu coração e por isso estou aqui. Obrigado por dar-me cruz, Senhor. Hoje eu estou transformado. Obrigado por dar-me cruz, Senhor. Hoje eu sou tão feliz. Um a um foram vindo, formando uma multidão. Rasgamos porque eu amei, tive fé e compaixão. Coisas simples e grandes que a vida ocultou. Terra ninguém viu, mas o céu nos revelou. Eu sei que lá no céu ninguém irá chorar, mas acho que senti uma lágrima rolar. Jesus então chegou, minha mãe, disse: filho, obrigado por dar teu coração. Obrigado por dar-me luz, Senhor. Hoje eu estou transformado. Obrigado por dar-me luz, Senhor. Hoje eu sou tão feliz. Obrigado por dar-me luz, Senhor. Hoje eu estou transformado.
feliz. Olá, meus queridos, bom dia a todos, feliz sábado para todos vocês. Como tá seu sábado? Está começando, né? Se Deus quiser e Ele quer que seja um excelente sábado na presença de Deus. Amém? Deus abençoe a todos. Acho que está um pouco alto. Deus abençoe a todos. Vamos iniciar mais um culto na presença de Deus e a lição sabatina. Vamos estudar a Bíblia, a palavra de Deus, para nos ensinar, nos dar sabedoria e para nós aprender a conviver nesses dias tão difíceis, né? Então eu convido meu esposo querido, venha aqui. Bom dia, irmãos. Feliz sábado para todos vocês, todos os que vão assistir ao vivo e também os que vão assistir no transcurso da semana, né? Amém. Esta transmissão pela misericórdia. E essa semana do que nós vamos falar, meu esposo? Bueno, é a quarta lição sobre o perdão, né? O perdão. É verdade. O perdão é uma coisa maravilhosa, né? Se todos precisamos de ser perdoados e também de perdoar, né? Sim, porque sem o perdão é difícil, né? É uma culpa que a pessoa carrega, ou então uma carga, pois isso carga tira pesada, nossa paz, né? E não podemos descansar em Cristo, né? Verdade. Se não somos perdoados, ressentimentos, não né? damos a outros, não perdoamos a outros. Né? Verdade. Vamos daqui a pouco falar nisso. Vamos então, daqui a pouco nós vamos falar nisso. Vamos orar, fazer uma oração para Deus abençoar esse culto, esse estudo, abençoar você que está aí necessitando da palavra de Deus. Quem não gosta, né, de ouvir a palavra de Deus, né? É tão boa, maravilhosa, né? Nos ensina a cada dia, né? A palavra de Deus, ela nos renova, nos enche de forças positivas, não é mesmo? E Deus nos abençoando, amém? Por mais difícil que seja o seu problema, Deus está cuidando de você, amém? Vamos orar então? Senhor, nosso Deus e eterno Pai, te agradecemos, Senhor, por mais esse momento na Tua presença, Senhor. Perdoa nossas falhas, Senhor, nossos erros. Também, Senhor, abençoa esse ouvinte da Tua palavra, Senhor, essa pessoa que estava aguardando, Senhor, iniciar esse culto, Pai. Que o Senhor venha abençoar, Pai, a cada ouvinte, Senhor, da Tua palavra, Pai. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor nos deu, pelo ar que nós respiramos, Senhor, sem pagar nada, Pai. Pela vida, pela saúde, por tudo, Pai, por poder amanhecer mais um dia, Senhor, para te louvar e engrandecer o Teu nome, Pai. Continua conosco nesta mensagem, nesse estudo. Abençoa a todos, ó Pai. Tudo nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. E todos estão convidados a participar junto conosco desse culto maravilhoso em família. Amém? Hoje o meu cachorrinho não veio aqui ainda. Ele não falta nos cultos aqui também, mas todos estão convidados, os pássaros, todos estão convidados, maritaca, pássaro, o meu cachorrinho, todos estão convidados, tudo que tem vida, fôlego, louva a Deus, amém? Amém. Então vamos louvar a Deus, falando de Deus, né? Da lição da palavra de Deus, amém?
Vamos sentar, meu esposo? Amén, esposita. Como foi sua semana, meu esposo? Una semana Foi boa? siempre boa, ¿no? Cuando Deus está conosco, ¿no? No es que no Amém. tenhamos problema, aflição, né? Todas Temos semanas também, né? Problemas. correrias, corremos para cá, corremos Verdade. para lá. Bueno, estamos no mundo, irmãos, no estamos aparte do mundo. Não estamos longe de Mas não estamos focados nas coisas Deus. do céu, que é Sim, muito distinto. Pois Jesus fala, né? Vocês não sois do mundo, né? Mas estamos no mundo. E mientras Sim. estemos neste mundo, temos que passar por aflição. Se a gente passa por aflição, desgosto, desprezo, tudo, tristeza, tudo isso nosso Deus, nosso Jesus passou, né? Ele passou muito mais, né, do que isso, né? Do que desprezo e tudo, né? Porque ele só fazia o bem para as pessoas, não é mesmo? E ele foi, de uma tal maneira, sofreu e veio morrer na cruz pelos os malfeitores, né? Judiando dele na cruz, né? Todos cuspia, fazia tudo nele que era um santo, um homem que fazia curas, queria o bem, né? Ia fazer visitava os doentes. Que coisa linda, maravilhosa, né? Jesus é a vida, né? Sim. Jesus é a vida. E aonde entra Jesus, tudo fica novo, tudo floresce. Por quê? Porque Jesus é a vida. Jesus é a vida. Ele é a nossa força. Amém? Ele é a sua força. Amém? Vamos ler então a lição sabatina, a meu caderninho. Número 4 é o custo do descanso, né? Você sabia que nós nos cansamos. Mas precisamos de descansar. E como né? Agora há muito sobre o descanso, não? Físico, né? Físico. Aí hasta você vai a um aeroporto, digamos, quer descansar, aí os negócios para descansar. Você Sim, tem. Paga e todo. Né? E aquele que não quer sair dali acaba se descansando ali mesmo, né? Deita no chão, em cima das malas, né? Sim, claro, no descanso. Tá cansado, né? Então todos nos cansamos e precisamos de descanso, né? Sim, sim. E tem um custo porque você tem que pagar, não, isso não é de graça, né? E o descanso em Cristo tendrá também um custo. Sí, tem um custo. Vamos a ver que es el arrepentimiento y después o perdão, né? O perdão e depois a restauração. Né? Amém. Então vamos a ver toda esta semana hemos estudado a um personagem, né? A um rei de Israel. Então deixa. Alguém que estava que vivia segundo um segundo coração de Deus, né? Sim. Quem é? Davi. Posso começar aqui? Sim. Domingo, né? Foi essa passagem aqui de Davi, a queda de Davi. Quem era Davi? Era o segundo, era um rei de Israel. E ele era uma pessoa escolhida por Deus para ser rei, né? Foi preparado por Deus e também ele vivia segundo o coração de Deus e tinha o espírito de Deus. Amém. Né? Então é uma personagem que muitos, se alguém fala, você quem gosta de todos os personagens, não, da Bíblia, acho que Davi é o mais próximo a nós, né? Porque ele vamos saber sua história daqui a pouco, não? Ok. Quero mandar uma saudação, um abraço e um feliz sábado para todos que estão assistindo a nossa live. Alguns ainda não escreveu aqui, mas você pode escrever aí, mandar uma saudação, tá? Que nós estaremos falando aqui no ar, ao vivo, né? Então, eu vou falar aqui, a irmã Maura Berto,
Minha querida irmã Maura Berto, feliz sábado. Que Deus te abençoe grandemente. Amém? Então, aqui na lição de domingo que fala de Davi, né? A queda de Davi, quando se envolve com a Betseba. No tempo de guerra, ele estava no palácio, tempo de guerras, né? E no tempo de guerras, nós temos que estar atento, né? Mas ele se envolveu, né? Guerra. Mas ele se envolveu. No tempo de guerra, o sea, de a guerra. palavra de guerra, aí fala que era o tempo em que os reis estavam na guerra. Aham. O sea, el rey tenía que estar dirigiendo a su ejército. Sim, ele ¿no? tinha que estar lá na No, luta, o sea, né? Era un tiempo en que los reis participaban Aham. da batalla y de la guerra, ¿no? Sim, Pero qué interesante, David no estaba en primer lugar. ele falhou, né, nessa No parte. estaba, o sea, él le dejó a su ejército y él fue a descansar a su palacio. Ahí va, continúa. É. E aí você pode continuar falando, tá? E aí vamos falar sobre segunda-feira, Ya, então, vamos un poquito. Entonces, de aquí nos podemos extraer do tempo de guerra, vai. de esta experiencia, de esta triste experiencia Ajá. de lo adulterio, ¿no? Sí. Vamos a extraer unas advertencias. Espera, o Davi era para estar na guerra, estava na lutando. guerra, sim. E ele estava onde? Donde no debía estar, estaba en su palacio, Y él en vio- los jardines, y vio una... Pero que... Quando ele viu a esposa Y de... no fue a primera vez, no fue algo... Não, primeiro conte a história do que ele viu. Ele viu a mulher do outro que estava Está banhando. en segunda de Samuel, Ela estava se banhando. segunda de Samuel 11:1-26. Aham. Vamos a ver. Uma tarde levantóse David do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho, era ela muito formosa. David mandou perguntar quem era. Disse-lhe, e Bateseba, filha de Eliá e mulher de Urias, o Eteu. Ah, era a mulher do Urias. Que mais? E Então, ela estava se banhando ali. estava se banhando. E ele caiu em adultério, né, com ela. Acho que não era a primeira vez que ele estava aí, porque ele já sabia a hora. Ele sabia a hora Já que ela sabia a estava hora, não é tomando que banho. Foi uma coisa de casualidade, né? Ele já sabia. Ele já sabia a hora. Sí, É. ele tramou, sabia, e em vez de estar na guerra, Ele ir à estava guerra, ali. ele preferia olhar, né? Aham. Então, o que acontece? Então enviou Davi mensageiros que a trouxerem. Aham. Ela veio, porque ela não se pode rehusar ao rei. Como um rei quer falar com você, ok, você tem que obedecer. Uhum. Certo. E ele se deitou com ele. Aí ele deitou com ela. E Tendou-se ela purificado da sua imundícia. Aham. Voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi que estava grávida. ela Estou ficou grávida dele. Grávida. E depois Então enviou Davi mensageiros ele... a Aham. Joabe dizendo, então ele tramou um plano. Sim. Agora, como vamos fazer? E ela falou, eu como vou conseguir se minha esposa está na guerra? Aham. Como vai ser isto? E o esposo dela estava na guerra. E como que ela ia ficar grávida do esposo, sendo que o esposo estava na guerra? Né? Então Aí o caso ficou apertado, né? Porque o marido dela ia chegar. Claro. E ela ia falar que estava grávida. Não ia dar certo, né? Porque o marido ia falar, como que você está grávida, sendo que eu estava na guerra? Eu estava na guerra. E aí, que Davi, então... se lhe ocorreu Aham. tramar fez um plano para, segundo ele, dar solução. Ah, para dar solução. Então enviou Davi mensageiros a Joabe dizendo, manda-me Urias o Eteu. Joabe enviou Urias a Davi. Aham. Pode falar. Vindo, pois, Urias a Davi, perguntou, como passava Joabe, como se achava o povo e como ia a guerra.
Después dice David a Urías, desce a tu casa y lava os pés. Saindo Urías da casa real, logo se lhe seguiu presente do rei. Porém, Urías se deitou à porta da casa real com todos os servos do seu senhor e não desceu para sua casa. Fizeram não saber a Davi, dizendo, Urías não desceu a sua casa. Então disse Davi a Urías, não vens tu de uma jornada? Por que não desceste a tua casa? Então, qual era o plano? Que Urías dormisse com sua esposa. Né? E que lhe respondeu Urías? Respondeu Urías a Davi. A arca Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos do meu senhor estão acompanhados ao ar livre. E hei de eu entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com minha mulher? Tão certo como tu vives e como vive a tua alma, não farei tal coisa. Então disse Davi a Urías, demora-te aqui ainda hoje, amanhã te despedirei. Urías, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. Davi o convidou e comeu e bebeu diante dele e o embebedou. À tarde saiu Urías a deitar-se na sua cama como os servos do seu senhor, porém não desceu a sua casa. Olha. Então Davi não conseguia o que ele estava planejando. Né? Então Davi teve que... O que ele fez? A morte de Urías. Planejou. Ele planejou a morte de Pela Urías. manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e lhe mandou por mão de Urías. Escreve na carta dizendo, ponde Urías na frente da maior força da peleia e deixa-o sozinho para que seja ferido e morra. Ou seja, planeou sua morte. Ele planejou a morte dele, então. Ele assassinou. Mandou matar ele. O plano dele foi matar, então, o esposo dela, né? E ficar com sua esposa. E ficar com a esposa. Esse é o servo de Deus. Ele errou, né? Então, aqui também nós vamos extrair as seguintes advertências. Dice, as tentações do diabo estão feitas para nos alcançar no momento mais débil de nosso caráter e chegam quando menos esperamos. Então, se nós somos... o inimigo conhece nossas debilidades. Sim, ele conhece. Então, a Bíblia diz que ele fica ao redor para quem ele possa, né, tragar. Espera, está como leão, ele está como leão. Isso. Então, se nós temos uma debilidade, nós conhecemos a nós mesmos. David também tinha sua debilidade. Se nós sabemos que temos uma debilidade, um exemplo. Uma fraqueza. Uma fraqueza, que é a mentira, um exemplo. Não só o adultério, né? Depois vamos falar disso. Muitos pensam que pecado só é adultério. E vamos ver que não é assim, né? Então, se uno tem a mentir, né? Então, e sabe que essa é sua debilidade, né? Então tem que estar esperto, né? Quando vai falar, ter mais cuidado e ter cuidado, né? Depois temos outra advertência, não cumprir com nossos deveres. Escuta, e aí ele reconheceu também, né? Sim, o erro dele. Depois vamos saber. Depois, mais para frente. Sim. Outra advertência, não cumprir com nossos deveres abre as portas às tentações de Satanás. O sea, quando não estamos no lugar certo, focado em Deus, ni fazendo as coisas certas, ele devia estar na guerra. Onde estava? Ele tramou, ele fez plano para olhar de novo, né, a primeira vez, olhar a uma mulher que estava tomando banho a essa hora da tarde. Então, ele não estava nem no lugar, nem fazendo as coisas certas. Quer dizer, o inimigo, ele não mostra assim de repente, né?
Ele já no es de vem un día a otro. trabalhando, né? Ele já vem Eso, trabalhando esto na mente. dice, os pensamentos pecaminosos Sim. conducen sempre a fatos pecaminosos. Aham. O sea, ele já tinha os pensamentos. Sim. Ele já adulterou antes de cometer o ato. Pensando já. Ele já na no mente, pensamento. em pensamento, né? É. Tudo bem. E interessante que o pecado, ele não é só no ato, né? No momento, né? No momento, não é mesmo? O pecado, ele é de pensamento, De plano, quando uno pensa, faz um plano. do né? falar, Falar. tudo também a gente acaba pecando. Sim. Então não é exclusivo, pecado só é adultério, morte, né? Não é só isso. Às vezes a pessoa tá como uma santa, um santo, mas ela tá pecando, ela tá vivendo falando mal dos outros, ela tá fofocando, de olho grande no que o outro tem, também é pecado. Não vê o olho. Não é? Vendo a falha do outro, apontando e não vê a dele. Também é pecado. E na igreja muito disso, né? E uma palavra também peca. Às vezes uma palavra a pessoa já está pecando também. Está matando. Já está matando. Outro dia eu ouvi um pregador falando que a pessoa falou para ele assim, mas eu não mato, eu não bebo, não faço isso, não faço aquilo. Aí o pastor falou assim, num simples falar, você já está matando. Por quê? Porque a pessoa se sentiu machucada, então você já está ferindo, já está matando aquela pessoa. Então já está matando. Não quer dizer que eu não adulterei, não fiz isso, não fiz aquilo, eu estou santo. Não, porque o que você fala também mata, né? Uhum. Quer dizer, não matou de faca ou de revólver, sei lá, mas matou da língua. A língua matou. É que para nós, homens, nós temos sobre o pecado, nós consideramos um pecadinho, pecadão, né? Se separa. Nós temos uns estándares, não? O orgulho não é pecado ser orgulhoso. Não, né? Não, esse irmão é um pouquinho orgulhoso. Não tem, tudo bem, é boa pessoa, boa gente, mas é um pouquinho orgulhoso. Irmão, é pecado. É igual que o adultério, o orgulho. Então, pero para nós, e na igreja, para nós pensamos que orgulho não é pecado, a fofoca não é pecado, ¿entendés? Pero adulterio sí, el borracho, el adúltero no entrarán parte, bêbado. El bêbado, eso sí son pecados, pero yo un pecadinho que não faz nada. Eu bebo em casa. Eu bebo em casa, ninguém sabe. Está no pecado também, porque está judiando do corpo, né? Isso. Então, esse é o problema, irmão. Deus tem outros estándares de como vê o pecado. Ele vê, para ele igual um adúltero a um fofoqueiro. O fofoqueiro, ele mata, né? E para Deus é o mesmo, pecado é pecado. Não é pecado pichichico, pecado maior, pecado... não? Para Deus é pecado. Bom, então vamos para segunda-feira. Segunda-feira é mais ou menos assim, ó. Segunda-feira, o rei Davi se envolveu no pecado, muita angústia, escravo de Satanás. Ele tinha um cargo mais, se entregou a Satanás. Ter o cargo só tem valor se ele priorizar, né? Quando a pessoa se prioriza, né, do cargo, né, que ela tá ali para lutar, fazer o cargo dela, né? Não adianta nada a pessoa dizer eu tenho cargo e não serve para nada, não é mesmo? Então, quando você se entrega a Deus, o cargo é priorizando quando você se entrega a Deus, estar em comunhão com Deus. Cargo sem comunhão com Deus não serve para nada. Verdade.
Entonces, continuando con la historia de David, entonces David Ajá. manda a llamar a Natán, al profeta Natán, ¿eh? Aham. Para hablar cosas de, ¿no? Entonces, tenemos que aprender acá algo también, hermanos. Tenemos que tener mucha sabiduría Ah, para hablar a alguien. Si alguien quiere, un ejemplo, nos vemos que alguien pecó, sim. nós temos que ter muita oração, muita consagração e sabedoria para saber falar, Ah, sim. para falar essa pessoa. Verdade. Aqui vamos aprender uma lição. O profeta muito bem É podia a falar, hora. você fez, você é um adulto, pero mire como a sabedoria do profeta. Né? Aham. Como podemos ser muito sábios para que palavras usamos, Uhum. porque podemos magoar, Machucar mais ainda. mais a pessoa que, É. que já está Porque sofrendo. se a pessoa ela reconheceu o erro dela, ela está machucada, ela viu Isso. o erro dela. Então, o que acontece? Né? Como fez? Dice? Então, está em 2 Samuel 12. O Senhor enviou Natán a David. Chegando Natán a David, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado, em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera junto com seus filhos, comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis tomar das suas ovelhas Aham. e do gado para dar de comer ao viajante, que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natán: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Amém. Então, aqui a lição. Então, com muita sabedoria, disse Natán a Davi: tu és o homem. Aham. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel e eu te livrei das mãos de Saul. Deitei a casa do teu Senhor e as mulheres do teu Senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E, se isto fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mau perante ele? A Urias, o Eteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa. São as consequências do pecado, irmãos. Temos que, porquanto... A consequência do pecado, ela vem, né? Sim, me desprezaste e tomaste a mulher de Urias e Eteu para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti e tomarei tuas mulheres a tua própria vista e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol. Porque tu o fizeste em oculto, né? E tramou, planejou, mas eu farei isto perante de todo Israel e perante o sol. Então diz Davi a Natán: pequei contra o Senhor. Ele reconheceu. Pequei contra o Senhor. Diz Natán a Davi: também o Senhor te perdoou, o teu pecado não morrerás. Então, ele reconheceu o erro dele, né? A falha dele, o pecado dele, né? E ele pediu perdão a Deus. Ele entregou o coração dele para Deus, né? Então, Davi reconheceu, disse, não? Aham. Reconheceu seu pecado. Ou seja, como Natán, valendo-se de uma história,
mostrou o pecado, não, de rei. Então, não só reconheceu David que havia pecado gravemente contra Urias e Betsabé, sino sobretudo contra Deus. Contra Deus. Contra Deus mesmo. Só que ele fez um erro, que ele adulterou, e ainda fez outro erro em cima, né? Foi matar o assassinato. Foi marido. Um cocktail, né, de pecados. Não foi um só. Um pecado puxa outro. Puxa outro, e se hace uma... E a consequência veio, né? A consequência veio. Por mais que a pessoa peça perdão, as consequências, reconcilia-se com Deus. Deus perdoa no momento. Deus perdoa e acabou. Deus perdoou. Amém. Apagou, né? Apagou. Mas a consequência, ela vem. Não tem como a gente falar, Deus me perdoa, e não ter consequência, né? A consequência vem, né? Ou seja, Deus perdoa. Mas o importante é que ele depois se consertou, né? Sim, isso vamos ver agora. Vamos para a terça-feira? A lição de terça-feira, conclusão, quem tem Deus perdoa, né? Terça-feira, o perdão não é desculpa. Perdão não é desculpa. Desculpa é quando você não tem culpa. Desculpa é quando você não tem culpa. Perdão é a certeza da culpa quando você reconhece sua culpa. Aí você pede perdão. Deus, pela misericórdia, nos perdoa. Amém. Amém? Amém. E devemos lembrar que todos cometem erro. Todos nós cometemos erros. Não tem esse negócio não, eu não adulterei, eu não fiz, não matei, eu não sou pecador, não. Todos têm erros. Todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Tem igrejas por aí que fala, batizou, acabou, morreu os pecados. Ué, por que morreu os pecados? Não, isso é fácil. Imagine como que Jesus vai vir e vai levar uma pessoa que, morreu no pecado, mas a língua continua grande, continua fazendo coisas que não agradam a Deus. Você acha que uma pessoa que morre no pecado está errando, continua errando? De jeito nenhum. Nós somos pecadores e para isso nós devemos, por nós sermos pecadores, o que nós podemos fazer? Joelhar, pedir perdão para Deus e falar o nome do pecado. Amém? Temos que falar com Deus, que é o nosso advogado, e falar o erro, aonde nós pecamos, não é mesmo? Deus perdoa. Deus perdoa. Mas as Deus consequências vão chegar a nós. Mas Deus perdoa, né? E aqui também, devemos lembrar que todos cometem erros, mesmo os homens e mulheres que tiveram anos de experiências erraram algumas vezes. Deus, porém, não os abandona por causa de erros. A cada filho, a cada filha de Adão que erra, e Ele dá o privilégio de uma outra oportunidade. Amém. Uma outra oportunidade. Sim, temos um exemplo daquela mulher que foi apedrejada. Temos um exemplo daquela mulher que foi apedrejada, que os fariseus, né? Sim, fariseu. Os fariseus achou ela
pegou ela em adultério. Pegou ela em adultério e levou... Em pleno ato. Adultério. Pegaram ela no ato de adultério. E aí pegaram ela e levaram ela lá no meio da multidão A Jesus. para Jesus. E ali Jesus olhou, o que acontece? Essa mulher, Senhor, pegamos em ato de adultério, em adultério. Não foi? Aonde está essa passagem aí, amor, do adultério? Foi aqui, ó, João 8. João 8, deixa eu ler aqui. Acha aqui para mim, João 8. Eu vou ler essa parte aqui. Interessante essa passagem também. João 8. João 8. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele. Imagino, né? Todo mundo ali, né? E assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e, fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhe disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles estas respostas e acusados pela própria consciência, foram-se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém, mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Amém. Que palavra linda, meus queridos. Com quem somos nós para julgar as pessoas? Quem somos nós para julgar o próximo, não é mesmo? Porque aqui todos estavam apontando o erro, estavam tudo ali machucando aquela mulher, né? Culpando aquela mulher, né? E Jesus pegou e falou isso. Cadê os seus acusadores? Minha irmã, meu irmão, cadê os seus acusadores? Jesus também não te acusa, não. Vai e não peques mais.
Glória a Deus. Amém. Isso Jesus falou para aquela mulher: vai e não peques mais. Amém. Amém. Então, vamos continuar. Então, Muito linda essa então, passagem. así David, con el corazón, confesó o pecado e inmediatamente, Sim. sin ningún tempo de espera, recibió o perdão de Deus. Amém. Mas ele havia sido perdoado, mas tinha que enfrentar as consequências dos seus erros, né? Sim. E quais foram as consequências? Perdeu praticamente seus 3 filhos. Um filho a sua irmã estrupou, el otro irmão matou a seu irmão, todo. Ele, essa foi a consequência, né, ele, ¿no? do erro. Mas perdeu o filho. Pero por que aconteceu isso? Bueno, aparte da consequência, porque ele não tinha, ele considerava que não tinha caráter moral para falar a seus filhos sobre os erros dele. Ele se sentia sem autoridade. Esse é um engano de Satanás, irmãos. Porque quando aí caiu, aí errou Davi. Ele devia falar a seus filhos, eu pequei, errei, me arrependi. Mas vocês não façam a besteira que eu fiz. Sim. Não, eu recomendo, vocês não façam. Porque uno vai sofrer. Então, ele ficou calado. Satanás tirou a moral, queria tirar a moral dele. Moral. Então ele não se sentia com moral para falar. Ele veria a seus filhos, não? Porque estava olhando, vivia com ele, veia seus filhos que estão, pero não tinha, ele não tinha autoridade para repreender a seus filhos. Então, isso é engano de Satanás. Porque quando uma pessoa já é restaurada e é perdoada por Deus, Deus restaura a moral. Sim. Se ele foi um adúltero, já não é adúltero. De repente, os outros olharão como para Deus, não. É uma nova criação. Mas, às vezes, não nos sentimos assim. Não nos sentimos perdoados. Será que nós temos que nos sentir perdoados, irmão? A palavra de Deus fala, enganou-se o coração do homem. No, o perdão não é um sentimento. Ai, não. É aqui, ó. É igual aqui, ó. Perdão não é desculpa. Desculpa é quando você não tem culpa. Perdão é a certeza da culpa quando você reconhece sua culpa. Então, né? Amém. Você reconhece o seu erro. Então, Deus, aí é a certeza. Você se arrepende. Isso. Imediatamente, Deus, antes que nós terminarmos de falar, Deus perdoa-me, Deus já nos perdoou. Amém. O perdão de Deus está antes de nós terminar, antes de pedir perdão, antes de falar, Deus me perdoa, antes disso Deus já nos perdoou. Mas não é que nós temos que sentir perdoados, simplesmente confiar que Deus nos perdoa. Se Deus fala em sua palavra, todo aquele, né, que se arrepende de seus pecados e los confiesa, vai alcançar misericórdia e perdão. Então, se Deus fala, então por que eu tenho que procurar sentir-me perdoado? É um engano de Satanás também. É verdade. Há muitas pessoas e sabe por que acontece isso? Por la culpa. A culpa. A culpa. Culpa ou culpa? Culpa. Culpa. Vamos aprofundar um pouquinho sobre a culpa. E deixa eu falar uma coisa. Eu já vi pessoas no meu tempo de caminhada de igreja, eu já vi pessoa que ela caiu em adultério e a igreja todinha colocou aquela pessoa no último banco. Como tem igreja assim? E aquela pessoa, a igreja desprezava aquela coitada daquela pessoa que reconheceu com Deus, ela pediu perdão a Deus e foi lá e sentou no último banco porque os irmãos tiraram aquela autoridade, tiraram tudo daquela pessoa, o cargo. Tudo bem, vem as consequências. Mas quem somos nós para julgar aquela pessoa e todos virar a cara, não cumprimentar? Esse aí é adúltero. E não cumprimentar mais aquela pessoa, rejeitar aquela pessoa, pisar, massacrar aquela pessoa.
Deus não aprova isso. Deus não aprova isso. Porque Deus ama aquela pessoa. Por mais que ela errou, ela pecou, Deus perdoou ela. E quem é o homem para apontar o erro daquela pessoa? Quem é? É Satanás. Isso. Então essa igreja é de Satanás, porque se todo mundo, em vez de pegar e falar com aquela pessoa, falar assim, orar por ela, Em vez de orar. orar com aquela pessoa, Restaurar essa pessoa. ajudar a levantar aquela pessoa, não, pisa e cospe e joga ela Como um lá, urubu. como se fosse um lixo, Como um lá no urubu. fundo da igreja. Deus não quer isso, não. Que igreja é essa, meus irmãos? Igreja de urubus que estão esperando Que a igreja é carniça para essa? atacar e pegar e comer. Irmãos, o mesmo espírito. Deus é amor. o- Deus não é assim. Deus não age dessa forma. Essa igreja, ela é como os filisteus. É a igreja de filisteus. Sim. Que está enganando muitos por aí, que eu já vi que ela está grande, essa igreja aí. Ela está funcionando, ela está grande. E funciona desse jeito, adultério. Solo pecado para eles adultério. Só adultério. Beber, encher a cara, Fofocar, mentir. glutania. Hipocrisia. Glutania, a pessoa comer demasiada. Pecado. Isso também é pecado. E eles comem, bebem e tudo. Isso não é pecado, mas o irmãozinho que sentou lá no último banco da igreja, ele adulterou, mas ele se consertou com Deus, ele e Deus, e todos deixaram ele para trás. Ninguém olha para ele, ninguém cumprimenta ele, ninguém ajuda ele, dá um bom dia, uma boa tarde. Não, deixa ele no desprezo. Disciplina. Disciplina é isso? Que tipo de disciplina é essa? Disciplina de Satanás. Invenção do homem, irmãos. Isso não é É bíblico. disciplina de Satanás. Sim. Ou seja, o mesmo espírito que fez errar a essa pessoa no adultério, que vem de Satanás, Ajá. ese mismo espíritu está en Nos aquella iglesia, filisteus. en esos hermanos que jogan las pedras al hermano que pecó. Es Es el mismo verdad. espíritu de Satanás. Estamos Ajá. siendo instrumentos de Satanás. Se fala las cosas ciertas, es la verdad. Hay iglesias que tienen eso, tienen el Ajá. espíritu de Satanás en esa iglesia. ¿A cuántas Y- personas han machucado? Que en vez de restaurar a la persona con amor, con oración, en vez apuntan, señalan. Aponta. Você fez, y comienza, y cuántas personas ya no van a iglesia, hermanos. É verdade. Son hasta ateas, porque machucaron en una iglesia. Aham. Un hermano dice que es servo de Dios, dice que ungido de Dios, E faz isso? instrumento de Satanás. Así es la verdad. É Porque triste por los frutos isso, né? os conoceréis, dice el Señor. Por los frutos. Pelos Por eso, frutos. irmão, você tem que estar muito, se você está nesta situação, ter muita sabedoria, pedir, orar a Deus. Aham. Que a igreja es un hospital, todos están doentes ahí, todos están enfermos, la enfermedad es el pecado. Todos estão aí, é um hospital. E vamos para a lição de quarta-feira, né? Para isso nós temos que falar com Deus, orar, pedir perdão todos os dias. Amém. Porque todos os dias nós peca, nós erra. Então só isso que nos ajuda é a dar força, é pedindo perdão ao nosso Deus. Amém? E lição de quarta-feira diz assim: nosso esforço é se aproximar de Deus, para que Ele cria em nós um novo coração. E nós oramos a Deus e pedimos para Deus: cria em mim, ó Deus, cria em mim um coração puro e reto. E opera em nossas vidas uma transformação. Só pedir a Deus. E Davi pediu a Deus, né? Davi pediu a Deus para Deus mudar a vida dele, né?
Quando Davi estava perto de Deus, ele era instrumento de Deus. Quando ele ficou ao lado de Satanás, o que é? É fazendo erros e persistindo, fazendo nos erros. Ele estava do lado de Satanás, né? Ele foi um instrumento de Satanás. A pessoa, quando ela está nos erros, no pecado, ela não se retrata com Deus e continua fazendo os erros, ela é um instrumento de Satanás. Mas ele se retratou, né? O Davi, ele se retratou com Deus, né? O instrumento falha para Deus, né? Mas Deus que usa o instrumento não falha. Deus que usa o instrumento, ele não falha. Então, nós temos que estar sempre focado em Deus. Pecou, vai conversar com Deus. Se você sente que você errou, já é um grande começo. Você sentiu que você errou, você falhou, você errou. Você pediu perdão para Deus. Vem cá, e é só perdão para Deus? Não, para quem você machucou também, né? Há caso, uma comparação entre Saúl y David. O sea, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué Dios perdonó a David y restauró y a Saúl no? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué esa diferencia? ¿Que Dios perdona a unos y a otros no? ¿O tiene unos preferidos y otros no? Vamos a ver la diferencia. Hay que ver esa diferencia. Lo que acontece, hermanos, es lo siguiente. Una cosa es, la culpa nos lleva a dos direcciones. La culpa. ¿Qué es la culpa? Vamos a ver un poquito. Vamos a profundar un poquito más porque Dios está, que es preciso conocer esto. La culpa es algo muy ruim, hermanos. O sea, cuando uno hace... Sentir culpado, o sea, né? El sentimiento de culpa, hermanos, ¿sabe qué produce? Es una cosa, la lembranza nos atormenta. Entonces, nos perdemos autoestima. Y nos produce el instinto asesino o de suicidio. Dice que en Estados Unidos, una actriz de Hollywood, por los años 60, 70, ella famosa, él estaba en su hotel y de repente tenía que, para una sesión de fotos, tenía que decir, ¿no? Y no decía, fueron a su habitación, su cuarto, y bateron, no abría, entraron, y él estaba en la bañera, ¿no? La bañera del baño se había suicidado, se había cortado las venas. Y él escribió una carta que decía, yo no me suicidé, me mataron. Encuentren a asesino, que a culpa. Si usted tiene ese sentimiento de culpa, que usted no fue perdoado, se siente culpable por lo que fez, entonces tem que ter muito cuidado. Então, ¿qué acontece? Es una enfermedad la culpa. Necesita ser sarada. Sí. Necesitamos sarar de la culpa, porque a veces no nos perdoamos a nosotros mismos. Dios nos perdoó, todo bien, pero no nos sentimos perdoados y no nos perdoamos porque siempre lembramos lo que fizemos, o dano que fizemos. Entonces, ¿cuál es el remedio para el sentimiento de culpa? Es la confesión y el perdón, que solo proviene de Dios. Entonces, estamos hablando sobre Saúl y David. Saúl no se arrepintió. Una cosa es el remordimiento, ¿se fala? Remordimiento, y otra cosa es el arrepentimiento. Son dos cosas muy diferentes, hermano. Saúl tuvo remordimiento. ¿Qué hizo? Él se sentía mal porque, en primer lugar, no reconocía el pecado de él. Después, él
él se sentía mal y lo único que le importaba es no perder los privilegios o no perder lo que quizás, lo que él pensaba que por lo que fez, iba a perder. O sea, en el caso de Saúl, o reinado. Él estaba más pensando en perder o reinado que en se arrepentir y pedir misericordia y perdón a Dios. Él no pidió perdón a Dios. Entonces, él simplemente sentía remordimiento por lo que fez, y aquí lo fala claramente, en 1 Samuel 15:30. Entonces dice Saúl, pequei, este está falando a Natán, honrame, porém agora diante dos ancianos do meu povo e diante de Israel, y volta conmigo para que adore o Señor teu Deus. Le está falando a Natán, o sea que no era Dios de Saúl. ¿Ve la diferencia, hermano? Él no se arrependió, Saúl. Tiene oportunidades, sí, como David igual, como todos no, pero él no se arrependió. Mira la diferencia con David. El arrepentimiento de David. En primer lugar, o arrepentimiento vem de Deus. Ninguém se arrepende por sí mismo, hermanos. Sim. É uma graça de Deus que nos dá de presente. O arrependimento é um presente de Deus, é um dom de Deus. Então, o que é o arrependimento? É o pesar da perda, da relação de amizade que uno tem, no caso com Deus, né? Ou com uma pessoa, que a ofensa produz. Se sofre o distanciamento, a separação, tem saudades. O sea, tem uma coisa, não? O arrependimento valora o sentimento da outra pessoa que magoou, que magoou, que fez sofrer, né? Então, valora a relação da outra pessoa. O sea, importa a outra pessoa que magoou. En cambio, el remordimiento no. Vemos en Salmo 51, vamos a ver la diferencia de David, el verdadero arrepentimiento, no remordimiento. Salmo 51, 2. Lávame completamente da minha iniquidade e purifícame do meu pecado. Sim. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti, contra Deus, contra ti somente, e fiz o mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido. Por justo no teu falar e puro no teu julgar. Y todavía él fala para sí mismo. Eu nací, dice, na iniquidade, en pecado me concebió minha mãe. Cría en mí, oh Deus, un corazón puro y renova dentro de mí un espíritu inabalable. Amén. Ese es el verdadero arrepentimiento, hermanos, que todos nos precisamos. Todos nos precisamos ir a la cruz y nos arrepender de nuestras transgresiones, nuestros pecados. Y Dios nos va a restaurar. Amém. Então, Glória a Deus fez um novo David, uma nova Samara, Escuta, uma nova... e se Davi não pedisse perdão para Deus? Porque tem gente que não pede perdão, né? Igual que Ela Saúl, reconhece que igual que está Saúl, errado. eso se llama remordimiento, eso no se llama arrepentimiento, se llama remordimiento. O sea, que ele no tem, o sea... É ressentimento. No, A pessoa guarda ressentimento. Isso, são pessoas que têm ressentimento, né? Isso, guarda ressentimento. Guarda eso. Eso es por el orgullo. Cuando la persona no perdoa, eso nos pasa, irmão. Dice un ejemplo, así fala un ejemplo, ¿no? Você, vaya, discúlpese. ¿No? Retrata com o seu irmão, né? Vaya, te disculpo. Eso es pedir perdón, eso no es perdón. No. Eso É reconhecer o seu erro. es reconocer y restaurar la relación que lo que uno fez con otra persona, ¿eh? Restaurar la amistad, valorar, sentirse mal. E Deus abençoa os dois, né? Sim. Quando isso acontece, né? Y Jesús fala, ¿cuántas veces tengo que perdonar? 70 veces 7? No, veces, siempre. Sempre. O sea, o perdón É tem que estar en nuestros labios o tempo todo. O E tempo se a todo. pessoa não perdoa também? Es por orgullo. É por orgulho. Orgullo es pecado. E a pessoa vai ser infeliz, porque ela vai carregar aquele Eso, el ressentimento. ressentimento. E ela não vai ser feliz, porque ela guarda aquele ressentimento, né? Irmão, o ressentimento, amor, es una cosa muy ruim, hermanos.
Solamente vou falar o ciclo del ressentimento. Quando uno não perdoa com sinceridade do coração, ¿qué acontece? Acumula ¿no? el ressentimento. A mágoa. A mágoa, ¿no? Ressentimento, ¿qué cosa es? Né? Sí, a doença, ressentimento, ¿qué es? Ressentimento, o sea, voltar a sentir. Voltar y voltar a sentir, a pensar, ele me fez deste jeito, y todos los días machuca, y está pensando, me fez de esto, me fez, y me fez, está machicando. ¿Y qué conduce? El resentimiento conduce al rencor. Rancor. Del rencor va al odio. Ódio. Del odio va al deseo de venganza. Vingança. Y del deseo de venganza, hermanos, presten atención, va al instinto asesino. Si no curamos el resentimiento, mira dónde va a evoluir, hasta el instinto asesino. O uno quiere matar a la persona que nos fez ese daño, o nos queremos suicidar. Hay que tener mucho cuidado con el resentimiento, hermano. Hay muchas personas que acumulan años, y como usted faló, nos enferma. ¿Por qué? Porque el resentimiento... podres, o sea, ¿qué produce el resentimiento? Un ejemplo, nós temos Dios nos fez que cuando estamos ante una amenaza de peligro, los organismos segregan unas feromonas, liberan unos hormonios para nos defender, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué acontece? Ya, tudo bem. Cuando nos voltamos a lembrar las cosas que nos fizeram, nuestro organismo volta a producir esos hormonios. Pero no nos está aconteciendo el peligro, simplemente es en la mente. Pero para nuestro cuerpo no tiene diferencia. Entonces, ¿qué acontece con esos hormonios? Fican liberados en nuestro cuerpo y estragan o estómago, estragan los osos. Hay personas que hasta cáncer de estómago, cáncer de osos tienen simplemente por el resentimiento de años. Que ele me fez, y todo el tiempo lembran y al final están estragando su saúde y hasta pueden morir. Por eso E eu já vi pessoas tão rancorosas e toda doente, você acredita? Toda doente, cheia de... Ela não tem saúde. Por quê? Não tem saúde. Porque ela é rancorosa. Isso. É uma pessoa que não perdoa. É uma pessoa que pisou no pé dela, pronto, morreu, acabou. Que ela não perdoa aquela pessoa. E isso prejudica aquela pessoa mesmo, né? Prejudica a si mesmo, não a outra pessoa. Infelizmente, né? O perdão é maravilhoso, né? O perdão, ele é maravilhoso, porque a palavra de Deus fala assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Amém, amém. Não é eu que estou falando não, gente. Olha aqui, é em Salmos, na Bíblia. Se você procurar aqui em Salmos, ele fala assim, em Salmos. Então, Deus quer que nós vivamos em paz. Amém. Com o nosso próximo, nossos irmãos, nossos amigos. Vivamos em paz. Viver em paz não é ficar ali, estando na casa do outro direto. Não, não é isso. Qualquer coisinha tá lá na casa do outro. Não, não é isso. Viver em paz é sem confusão. Viver bem. Aí todos vivem bem. Você sabe que uma época, num lugar aí que eu vivi, há muito tempo atrás, em São Paulo, teve uma pessoa, uma irmã, que ela ficou muito chateada comigo. Uma causa que não tinha nada a ver, sabe? Mas eu vejo isso como o inimigo ter usado aquela pessoa. A pessoa não tem culpa. É o inimigo que cutucou, alfinetou aquela pessoa para ela ficar contra mim. E aí eu fui pedir perdão. Mini saia. Fui pedir perdão para aquela pessoa. E não quis. E aquela pessoa não aceitou. Orgulho. Ela não aceitou o perdão. Orgulho de Satanás. Agora me diz,
eu estou livre, eu estou com a consciência livre. Deus perdoa você. Por você quê? está Porque eu pedi perdão para aquela pessoa e aquela pessoa com a cara fechada soberbia, orgulhosa. não aceitou meu perdão, não quis saber de conversar comigo, fechou aquela cara. Simplesmente eu saí fora. Você fez sua parte. Eu fiz a minha parte, perdi perdão para essa pessoa e ela não quis. Ela é a que vai sofrer porque Então, porque tem lavo minha mão. Ela Isso. vai sofrer porque ela... ressentida. Ressentida. O ressentimento que vai produzir hasta enfermedade. Aham. No solamente espiritual, sino também no físico. Isso me aconteceu. Quem perde mais é essa pessoa que não perdoa. Isso me aconteceu em São Paulo. E era uma coisa tão boba, tão banal, assim, sabe? Uma coisa tão boba. E aquela pessoa se... Nossa, como se fosse um bicho Como de se fosse- 10 cabeças, sabe? Uma coisa que nunca existiu na vida. Isso se chama... E você acha que a amizade tinha entre nós, então? Se ela não Não. perdoou eu, Nunca valorou sua amizade. nunca valorizou A a minha você amizade. nunca quis sua amizade, nunca gostou de você. Por isso que não perdoa. É, Porque se quem valora a amizade, perdoa. Assim, tá perdoa, bem. Ou seja, é verdade. claro, melhor é sua amizade. Quer dizer, para que vamos então ficar? não é meu amigo, então. Não, Nunca não é. foi meu amigo, então. Nunca foi minha Nunca amiga. foi. Porque não me perdoou. Nunca foi minha amiga. Agora, eu já vi pessoas que, sem querer, a gente... Porque tem a amizade, assim, que às vezes a gente fala alguma coisa, a pessoa não gosta, né? E a gente pede perdão para a pessoa, tudo bem, ela perdoa. E ela vem, carrega a amizade normalmente como nada aconteceu. Eu tenho umas irmãs que é muito bacana. Tem umas irmãs que é muito bacana, sabe? Umas irmãs de igreja. E você conhece as irmãs de igreja. Elas são muito bacanas. Às vezes a gente fala uma coisa assim, quer falar, mostra para ela que ela está errada, e ela fica chateada com a gente, vira a cara. Mas depois ela se reconcilia, ela conversa com a gente, pronto, a amizade continua, ela viu que ela estava errada, e a amizade segue. Isso é uma amizade. Isso. E essa pessoa, eu amo muito essa irmã, essa pessoa, essa minha amiga, irmã. Eu amo muito ela, sabe? E aquela lá de São Paulo que eu falei para você, eu amo ela também. Eu oro por ela, para Deus ter misericórdia dela. Porque nós temos que orar pelos outros, né? Isso. Porque às vezes o inimigo ele acha um espacinho para colocar uma pessoa contra a outra. Como se diz, o inimigo gosta de ver o circo pegando fogo. É assim que a gente fala, né? Ele fica ali, ó, vendo os dois brigando ali, e ele fica assim, ó. Parabéns, é assim que eu quero, todo mundo brigando, todo mundo guardando ressentimento, é isso que eu quero. É isso que eu quero, ela brigando com a outra, ele brigando com o outro. Quero ver isso mesmo, é isso que Satanás quer. E quer ver doente, ficando doente cada vez mais por causa do ressentimento, Sim, as doente. bagagens de Satanás. Essas são as bagagens de Satanás, sabia? É ressentimento, mágoa, não peça perdão. Tudo isso é bagagem de Satanás, sabia? Porque ele sabe que Deus é perdão, Deus é amor, né? E uma condição para ser perdoados, para alcançar o perdão e o descanso em Cristo por Deus, é perdoar os demais. É perdoar. Se nós não perdoamos, Deus não nos vai perdonar, irmãos. E a Bíblia assim. Fala, né? Perdoar 70 vezes 7. Ou seja, sempre. Já falei para você. Nesta língua tem que estar o perdão todo o tempo. O tempo todo. Todo o tempo, é uma Por quê? costume. Porque somos erros, somos pecadores. Somos pecadores. Somos pecadores. Então vamos aqui na lição de quinta-feira. O verso para memorizar de quinta-feira é:
Cria em mim, ó Deus, Amém. um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Salmo 51, 10. Qué hermoso. Amém. Amén. Refletores da luz de Deus, depois de superar um fracasso embaraçoso e experimentar o perdão. As coisas mais natural a fazer é tentar esquecer que o evento aconteceu. Lembranças de derrotas podem ser dolorosas. Salmo 51, 13, 9. Como é que... nem eu entendo minha letra. Cuando uno lo usa. Preciosa, Kai. Como una joya. Como uma louça. Louça preciosa. Quando uma louça, um vaso precioso cai e se quebra, normalmente suspiramos, né? Quando quebra uma coisa de valor, ela quebra, a gente suspira, né? E jogamos fora os cacos inúteis. No Japão existe uma arte que reconstrói a cerâmica, né? Quebrada e deixando nova com beleza e valor, sabia? Cada vez que Deus perdoa nossas transgressões e nos recicla, algo muda, tudo muda, algo muda. O precioso perdão de Deus cola nossos pedaços. Amém. E as fissuras, aquelas rachadurinhas do quebrado, sabe? A fissura, visíveis, podem chamar a atenção para a sua graça. 1 de João 1,9 é um resumo de Salmo 51. Assim como Davi sabia que Deus não desprezaria um coração quebrantado e contrito, Amém. Salmo 51, 17, João nos assegurou que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 Jó 1-9. Podemos crer na palavra de Deus. Amém. Quinta-feira, essa lição de quinta-feira. Então essa já é a conclusão, né? Glória a Deus. A conclusão, Ele Deus está pronto a nos jamás va a perdoar. rejeitar a alguien que verdaderamente se arrepende. ¿No? O sea, no hay, Ele está ali no para juntar os pedacinhos, né? Solo una persona se va a perder, porque se van a perder muchos, qué triste, pero muchos se van a perder, solo porque rejeitaron a gracia de Dios. Amém. Para ser perdoados. Solo eso, no es que el pecado es tan grande que Dios no pueda perdonar, no. Si el pecado no, puede ser inmenso, Dios ya nos perdonó, mas solo nos vamos a perder si no aceitamos el perdón de Dios y no nos arrependemos. Si no nos arrependemos de nuestros pecados, vamos a perder. Amém. Então, e de sexta-feira fica o resumo, né? João 8, né? A mulher adúltera, né? exemplo. O exemplo da mulher adúltera. Deus restaurou sua vida, né? Deus restaurou a fez vida uma dela nova... e fez ela uma nova criatura. Amém. Vá e não peques mais. Isso. Deus perdoou. Por quê? Porque ela reconheceu o erro dela. Ela pediu perdão a Deus.
E alcançou e misericórdia. alcançou a misericórdia. Amém. E nós, você, nós também alcançamos a misericórdia. Amém. Você pode falar assim, mas o meu pecado é enorme, eu matei, eu assassinei. Perdoado. A consequência veio, que você deve estar preso na cadeia, né? A consequência A consequência ninguém tira. Ninguém escapa da consequência. Mas Deus te perdoou. Vai e não peques mais. Amém? Amém. Agora, se toda a família, tudo ficar ali te acusando, não tem significado assim. É uma coisa. Pessoas que não têm Deus, não buscam Deus. Obra de Satanás. É fariseus. Fariseus que fica apontando, querendo machucar cada vez mais aquela pessoa. Amém? Amém. Meus queridos, inicia a semana, vai ser o que da lição sabatina? Vamos falar sobre... A semana vai ser... Está o texto. Vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos. Mateus 11:28. E eu vos aliviarei. Amém. Vai ser uma... Semana que vem nós estaremos com essa lição, né? Amém. Amém, meu esposo? Amém, minha esposita linda. Vamos terminar aqui a lição sabatina. Amém? Deus abençoe a todos. Vamos orar. Ora. Você ora, meu esposo? Graças a Deus por esta lição, Padre, sobre o perdão, restauração, Padre. Graças a Deus porque só em Ti, Senhor, podemos encontrar o verdadeiro perdão, o verdadeiro descanso neste mundo cheio de tristezas e aflições, Padre. Te pido peço por cada internauta, por cada pessoa, que Tua graça, Senhor, chegue a cada internauta, a cada ouvinte, todos podamos ser perdoados, que ya somos de antemano perdoados por los méritos de Cristo Jesús en la cruz. Amén. Gracias, Padre, por ese perdón incondicional. Amém, Agora Senhor. caminhamos em uma nova criação. Amém. 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 Obrigada, Senhor, pela escola sabatina. Amém. Bom, hoje nós iremos... Pode continuar. Hoje nós iremos ler a palavra de Deus e eu vou orar agora nesse momento para Deus vir ao nosso encontro. Amém. Amém. Obrigada, Senhor, por mais esse momento, Pai, na Tua presença, Deus amado. Neste momento, Senhor, iremos abrir a Sua palavra, a Sua santa e bendita palavra, Pai. Perdoa nossas falhas, Senhor, pensamento, obras. Que o Senhor venha nos usar, Senhor, grandemente, Pai. Que o Senhor possa, Senhor, visitar o coração desse ouvinte, ó Pai. Desse que está passando por prova, por tribulação, que está desempregado, por esse que está entubado, por esse que perdeu um ente querido, Senhor. Oh, meu Deus amado, visita essa pessoa, Senhor, por favor, Pai eterno. Ela já te pediu perdão, Senhor, que o Senhor possa fazer uma grande obra na vida dessa pessoa, Pai. A consequência veio, mas o que importa é que essa pessoa está diante de Ti, Senhor, e já te pediu perdão, Pai. Amém, e é uma nova criatura, Senhor. Vai e não peques mais, é a Tua palavra que diz, Pai. Amém, Neste momento, Senhor, te agradecemos, Senhor, por essa santa palavra, Pai, que o Senhor possa nos usar com o Teu Espírito Santo, Pai, que Ele nos visita, nos ilumina e usa-nos conforme a Tua vontade, a Sua Amém, bendita Senhor. vontade, Pai. Amém, Senhor. Glória a Deus. Que o Senhor possa, Pai, engrandecer, Pai. Engrandecido seja o Teu nome, Senhor, e que nós diminua e que o Senhor resplandeça cada vez mais, ó Pai. Somos apenas um vaso, Senhor,
o Senhor usa conforme a tua vontade, Pai eterno. Já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Amém. Amém? Tudo te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, hoje eu vou ler aqui. Pega a sua Bíblia aí, queridos. Queridos irmãos, pegue a sua Bíblia. Hoje vamos ler aqui a palavra de Deus que se encontra no livro de Jó. Hoje vamos ler a palavra de Jó. É bonita essa passagem, né? Amém. Vamos ler lá. Primeiro de Jó. Abre a sua Bíblia em primeiro de Jó. A virtude e riqueza de Jó. Havia um homem na terra de Uz. Acho que o som está um pouco alto, abaixa um pouquinho. Abaixa um pouquinho. Acho que está muito alto. Isso. Não, tira do seu bolso, senão vai fazer barulho diferente. Vamos ler aqui, Jó, primeiro. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentos. 500 jumentas. Era também muito numerosos o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs, e comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passei por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus. Amém. Glória a Deus. Homem temente a Deus, íntegro, reto,
e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste com seba, e ele a sua casa, e a tudo que tem? A obra de suas mãos abençoastes, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás que não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estenda a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Amém, queridos. Até aqui vamos ler. Imagino que aqui Jó, ele era um homem reto, um homem puro, um homem que fazia a vontade de Deus. Era um homem de posição, de boa posição, que ali não se via não via coisa errada. É um homem que era reto, íntegro, né? Até que Satanás viu que deixa eu mexer com ele, quero ver se ele vai continuar sendo esse homem. Sabe, meus queridos irmãos, meus amigos, Satanás, ele está sempre, como eu falei, né? Que ele está sempre ao nosso redor, como leão, rugindo ao nosso redor, para quem ele possa tragar. E aqui ele não foi diferente. Ele quis judiar de Jó. Ele queria que Jó virasse as costas para Jesus, para Deus, né? Ele queria que Jó amaldiçoasse o Deus dele e fosse embora, né? E foi o que aqui até a esposa de Jó, mais para frente a história, né? Jó perdeu tudo, né? Porque Deus permitiu que ele tocasse, tirasse tudo do Jó, né? E Jó foi uma pessoa muito sofrida. Ele foi uma pessoa que acabou perdendo tudo, perdeu seus bens. Ele perdeu tudo, tudo, tudo. Meus irmãos, tem momento na nossa vida que nós perdemos tudo. É difícil, né? É difícil. Eu imagino a dor que Jó passou. Glória a Deus. Jó passou uma dor, uma tristeza. Imagina a tristeza que Jó passou ali. A situação de Jó foi tão difícil. Ele era um homem íntegro, mas Satanás, ele se possou de uma maneira que ele tirou tudo de Jó. Deus permitiu que ele tocasse em tudo que Jó tinha, mas não tire a vida de Jó. Deus falou para ele, para Satanás: só não toque no meu filho, não toque nele, não tire a vida dele. Mas o que ele fez? Ele tirou os bens, ele tirou tudo que Jó tinha, que ele tinha lutado. Foi difícil para Jó. E por fim, Jó
ainda teve lepra. Naquela época falava lepra. Glória a Deus. Naquela época era lepra. Jó ficou com mau cheiro. Imagine Jó cheirando. Ele coçava com a telha, com os cacos de telha. Ele estava pobre, miserável, sem nada. Mas uma coisa eu sei. Jó, ele continuava temente a Deus. Jó continuava temente a Deus. Glória a Deus. Irmão, se você está passando uma necessidade, você está passando por um momento difícil, não afaste de Cristo. Isso tudo vai passar. Às vezes vem essas coisas acontecer para nós ficarmos mais próximos de Deus. Você acha que Jó virou as costas para Deus? De maneira nenhuma. Jó ficou mais firme com Deus. Jó prosseguiu a vida dele, mesmo ali, sem nada, miserável, com aquela lepra. Mas o Deus dele, ele foi fiel até o fim. Ele foi fiel até o fim. Glória a Deus. Às vezes, nós passamos por prova. Às vezes a gente se pega numa situação que fala assim, eu não vou mais para a igreja, eu não vou mais servir a Deus. Tanto tempo eu vou na igreja, mas a minha vida continua sempre pior, cada vez pior. Que Deus é esse? Olha, meus queridos, não fale assim. Deus é aquele Deus que te ama. Seja fiel a Deus. No pouco e no muito Ele te colocará. Jó, ele ficou sem nada. Ele ficou na miséria e ainda com lepra, doente. Todo mundo afastou dele. Imagina que naquela época fazia banquetes. Cadê os amigos de Jó que fazia banquetes? Que participava dos banquetes dele? Neste momento não tinha ninguém com Jó. Ele estava sozinho com uma lepra, mas ele não deixou de amar o Deus dele. Glória a Deus. Por mais difícil que estejamos passando na nossa vida, não vamos virar as costas para o nosso Deus. Nunca. Vamos se apegar com Cristo. Vamos orar, se apegar com Ele. Amém? Porque a nossa luta não é aqui nessa terra contra a carne, e sim contra os espíritos. A nossa luta é espiritual. E Jó foi essa luta que ele enfrentou, espiritual. Porque Satanás tirou tudo dele. Quero ver Jó negar o Senhor agora. Agora ele vai negar o Senhor. Eu vou tirar tudo dele. Vou deixar ele no pó, na doença ali. Eu vou deixar ele assim. Quero ver se ele não nega a Deus. Mas Deus, ele não negou do Deus dele. E o que aconteceu aqui na história dele aqui? Deus o abençoou cada vez mais, né? Deus o abençoou. Deus multiplicou. Ele tinha fazenda, ele perdeu tudo, mas ele não virou as costas para Deus. E Deus, ele suportou tudo aquilo.
mas por amor por Cristo. E Deus te deu a ele mais do que ele tinha, mais do que ele tinha. Deus o abençoou muito mais, muito mais. Amém? Se você está passando por uma prova, não olhe para trás. Segue adiante. Faça como Jó. Caminhe, vai avante, vai para frente. Ai, mas tirou tudo de mim, perdi tudo. Não, segue a Deus. Seja fiel a Deus. E Ele vai muito te abençoar. Amém? Amém. Deus vai te abençoar, meu querido, minha querida irmã. Só permaneça fiel. Viu? Não fica contra Deus, não. Ah, porque Deus não me preparou aquilo, Deus não me preparou isso. Ah, eu perdi o que eu tinha. Olha a situação que eu estou agora. Continua firme. São momentos da vida em que passamos, Deus provando a nossa fé. Porque é fácil a gente servir a Deus com tudo na mão. É fácil a gente servir a Deus com tudo. Ter o nosso carro, nossa casa, nossa fazenda, nossos gado. É fácil a gente servir a Deus com dinheiro na conta. E se você não tem nada, perde tudo? E aí? Sua fé continua a mesma? Então Deus permite isso acontecer na nossa vida também, para ver a nossa fé, se nós estamos firmes com Ele. Amém? E Deus precisa de homens, de mulheres, assim como Jó. Homens fiel, íntegro, firme. Deus precisa de soldados assim. Soldados que caiu ali na guerra, foi ferido, mas rastejando ele veio e está ali. Venceu a guerra. E é isso que Deus quer conosco. Que nós não olhamos para trás e nem para as coisas que nessa terra aqui fica. E olhamos e seguimos a Deus. Amém? Amém. Deus abençoe a você que está assistindo. Deus abençoe-nos. Amém. Amém, meu Amém. esposo? Deus nos abençoa. Amém. Deus tem muito para nos abençoar. Amém. Eu creio. Por mais difícil que seja a nossa caminhada, mas eu confio em Deus. Eu confio e creio Amém. que Deus está conosco. Aquele que ama, honra a Deus, como Jó honrou a Deus. Pode ter certeza que Deus está com você. Deus está com você. Assim como Deus esteve com Jó, vai estar com você também. Amém. E vai estar conosco. Amém? Amém. Meus queridos, estamos encerrando aqui a palavra de Deus. Que Deus venha te abençoar essa semana, toda semana, todos os dias da sua vida. Amém? Busque a Deus, sirva a Deus. Se você ainda não visitou uma igreja, visite a igreja. Esse mundo não tem nada para você. Não é a riqueza desse mundo, não. É a riqueza eterna, na eternidade com Deus. Amém? Deus abençoe você. Amém? Amém. E encerrando o culto, veio o meu cachorrinho aqui. Deus abençoe a você e tenha uma feliz semana, um feliz sábado. a todos. Deus abençoe a todos. E siga em frente, por mais difícil que seja a luta,
a vitória vem. Amém? Deus te abençoe. Até sábado que vem. Amém? Amém.